Sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeiro bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Amados irmãos e irmãs, chegamos aqui então agora, estamos quase no final do capítulo 6, mas chegamos na consequência do realismo que Jesus deu à Eucaristia. Não é um símbolo, não é uma brincadeira, não é uma memória no sentido de memória que nós conhecemos. E infelizmente hoje muitos cristãos veem esse evento, se lembram desse fato com uma simples lembrança. Vamos fazer uma lembrança de uma ceia que Jesus teve com os seus apóstolos. Vamos fazer um teatro de memória. Não é esse o realismo que Jesus deu. Então, Jesus está falando aqui de comer carne, de beber sangue. E nós não podemos esquecer que Jesus está dentro de um ambiente onde ele escolheu que a revelação fosse feita dentro de um ambiente sacrificial. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus sabiam o que era um sacrifício. Sabiam o que era comer uma vítima de um sacrifício. Sabia as consequências de um sacrifício. Sabia que o sacrifício era uma condição de estabelecer uma unidade entre duas partes. Sabiam que levar uma ovelha para o templo, cortar ela, quebrar ela, assar um pedaço e comer, queimar uma parte para que aquela fumaça subisse, para dar a impressão de que Deus está fazendo uma refeição comigo. Eles sabiam tudo isso. Então, nós não podemos pegar um rito que Jesus instituiu e querer compreendê-lo dentro da nossa cultura ocidental do século XXI. Então nós precisamos de olhar para essa história onde Jesus quis se revelar nessa história e ver a profundidade do significado. E o significado é isso. Cristo se deu como alimento para nós. Qual é a consequência prática disso? Todo alimento que é consumido por uma criatura, se o alimento é inferior à criatura, ele tende a se tornar na criatura. Isso acontece de maneira prática comigo e com você. Você fez ali uma refeição, você comeu ali um arroz, feijão, macarrão, uma salada, e depois que acontece o processo digestivo, não tem macarrão percorrendo o seu corpo, não tem arroz aí correndo nas suas veias. O seu corpo transformou aquele alimento, transformou não em algo, mas em alguém. Aquele alimento se transformou em você. O alimento inferior que é uma criatura inferior, foi assimilado por uma criatura superior, o ser humano. E houve uma transformação. Quando Cristo institui a Eucaristia, ele queria exatamente que esse efeito acontecesse conosco. O princípio continua sendo o mesmo. Superior assimila o inferior. Só que agora o superior, meu amigo, não sou eu e não é você, é ele. Então, quando nós comungamos a Eucaristia devidamente, adequadamente, com a devida preparação, vai acontecer um processo de transformação. Mas não é você que vai transformar Jesus em você. Jesus é superior a você, tá? É Jesus que vai te transformando nele. Por isso as promessas são tão claras. Quem comer desse pão vai viver eternamente. Eu ressuscitarei. A salvação vai acontecer. Por isso que São Paulo pôde depois dizer: não sou eu, é Cristo que vive em mim. Como assim Cristo vive em mim? Superior assimilou inferior. Jesus conseguiu transformar Paulo nele.
Jesus quer me transformar nele. Por isso que você se chama cristão. Cristão nada mais é do que um outro Cristo, um alter Christus. Então, que nós possamos verdadeiramente olhar para a Eucaristia e ver ali uma prova de amor de Deus, que nós nunca vamos encontrar palavras para expressar gratidão nessa vida, mas que nós pelo menos podemos, com as nossas atitudes, demonstrar para Deus que realmente estamos felizes. Não só por Ele nos ter salvo, mas por Ele querer estar conosco, ser alimento para nós, e um alimento que nos transforma, nos santifica, nos faz como homem. E Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.